E aí, primeirão, tudo bem com vocês? Se não tá, vai ficar agora, cara, porque começa mais um Revisa Manu. E no Revisa Manu de hoje, a Promanu vai estar aqui passando para poder falar com vocês sobre as civilizações da antiguidade. Mesopotâmia, Egito, Axum, Cush, Pérsias, hebreus, cretenses e gregos. 8 povos. O primeiro povo que eu vou falar vai ser os povos mesopotâmicos. Os povos mesopotâmicos, historizeiro, eles vão ser a primeira civilização a se estabelecer. Não, a primeira civilização conhecida a partir da descoberta de alguns utensílios deixados vai ser os sumérios, que vão habitar na região da Mesopotâmia. Então, os mesopotâmicos, eles vão se destacar, assim como os gregos, por terem algumas cidades e estados independentes. Eles vão possuir um governo próprio, leis próprias e tradições próprias. Por exemplo, o Código de Hammurabi foi escrito pelo Hammurabi durante o primeiro Império Babilônico. Então, a primeira civilização vai ser os sumérios, os acádios vão conquistar os sumérios depois, mas vai ter também o primeiro Império Babilônico, que vai ser aí a cidade que vai ser criado, o Código de Hammurabi, vão ter os assírios, que vão conquistar os outros povos vizinhos depois e subjugá-los, mas não vão deixar de ter cidades-estados, e os caldeus, que vão ser os novos babilônicos ou neobabilônicos, com Nabucodonosor. Então, basicamente, essas civilizações, historizeiros, elas são marcadas por serem cidades-estados independentes. Outro povo importante que a gente vai falar vão ser os fenícios. A gente estudou também sobre as civilizações do Crescente Fértil. E os fenícios, há uma coisa que eu não falei sobre os sumérios. Os sumérios, eles criaram a escrita, que é a cuneiforme, e também criaram os primeiros zigurates, que eram templos dedicados aos deuses mesopotâmicos, ok? Os fenícios, eles eram uma civilização mercantil que se pautava muito no comércio marítimo. Uma prática muito comum dos fenícios é a talassocracia, que é justamente esse comércio marítimo, já que eles não praticavam tanto a agricultura porque o local onde eles estavam não era propício a isso. Então, os fenícios, eles vão ser inclusive citados na Bíblia do relacionamento deles com os hebreus, que vai ser exemplos sidônios, Jezabel era sidônia, era fenícia, a mulher cananeia, os cananeus eram fenícios. Então, existem aí algumas citações dos fenícios na Bíblia, entendendo aí a Bíblia como um documento que narra a história dos povos hebreus. E, para quem é religioso e cristão, acredita sim que a Bíblia é um livro sagrado escrito por Deus. Então, historizeiro, outro aspecto aí importante dos povos fenícios é que eles criaram o primeiro alfabeto fonético. Então, isso vai ser importante também. Eles se dividiam aí em cidades-estados, assim como os mesopotâmicos, e as principais eram Tiro, Sidom e Biblos. Quando a gente fala sobre os povos hebreus, eles vão ser aí o primeiro povo semita, monoteísta, né? A crença em um único Deus, que seria Javé, né? Os hebreus, eles vão dividir a sua história em algumas fases, e isso vai cair na nossa avaliação, ok? Eles vão dividir entre patriarcas, profetas, juízes, reis, e ao longo desse processo vão ter alguns acontecimentos. Por exemplo, patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Aí Jacó muda seu nome para Israel e tem os filhos, que vão ser as 12 tribos de Israel. Começa o período, então, de Moisés. E nesse processo começa o período dos profetas. Então, dos patriarcas passa para os profetas. Logo depois começa o período de juízes, que já é o período de sanção, dos conflitos ali próximos que eles vão ter. E durante aí esse reinado, desse governo aí, que era administrado pelos juízes, o povo pede um rei, e vem o primeiro rei, que vai ser Saul, o segundo rei vai ser Davi, o terceiro rei vai ser Salomão. Só que depois de Salomão, o governo vai passar por uma divisão, porque quando Roboão assume, que é o filho de Salomão, ele não aceita a reclamação do povo a respeito dos impostos, tem um confronto com Jeroboão, e o reino se divide em Israel do Norte e Israel do Sul. Israel do Norte fica com Jeroboão,
que são 10 tribos, e Israel do Sul, com Benjamim e Judá, ficam com Roboão. Então, vai ocorrer a cisma nesse meio. Depois, os assírios, que são povos da região mesopotâmica, vão conquistar Israel do norte. E os babilônicos, com Nabucodonosor, vão conquistar Israel do sul, levar cativos aí Ananias, Misael, Azarias e Daniel. O cativeiro dos povos hebreus vai durar até a conquista dos babilônicos por Ciro Grande, que vai conquistar a Babilônia. Ciro Grande começa então a governar e permite que os hebreus saiam do seu cativeiro e reconstruam o seu templo. Então ocorre aí Neemias, Esdras, começam aí a escrever os seus livros e também voltam para reconstruir o templo. Eles têm essa liberação. Então começa a reconstrução do templo e nesse meio tempo eles vão ser conquistados pelos macedônios, né, pelos gregos, e depois vão ser conquistados também pelos romanos. E aí vai começar o período do Império Romano controlando ali a região da Palestina, a região de Jerusalém, os povos hebreus, e vai ser nesse período que Cristo vai nascer, que Jesus Cristo vai nascer, e que tem toda a história, toda a vida de Cristo. Ele vai ser crucificado, né? Segundo o relato bíblico, ele vai ressuscitar. E depois desse processo, vai ter um conflito entre os judeus e o Império Romano. Eles não vão aceitar essas imposições dos romanos e vão fazer um processo de mobilização e revolução. Os romanos, então, massacram parte da população, né? Parte da população morre, quem sobrevive foge dali e ocorre a diáspora, que é a dispersão dos hebreus pelo mundo. Isso vai influenciar até depois da Segunda Guerra Mundial, com o genocídio do povo judeu na Segunda Guerra. Então vai ocorrer a diáspora. Agora vamos falar um pouquinho sobre os gregos. A gente não falou sobre os persas, né? Os povos persas também habitavam ali na região da Crescente Fértil. Os persas, eles vão ser conhecidos tanto pelo governo de Ciro, pela tolerância religiosa, como eu falei para vocês aqui, o caso dos judeus, por exemplo, pela sua religião, que é o zoroatrismo, né, que era uma religião dualista, que era baseada no conhecimento do bem e do mal. Eles também vão criar muitas estradas e um sistema administrativo muito eficiente, onde o rei persa, o imperador persa, vai gerir o governo colocando sátrapas, que eram pequenos governantes, como se fossem governadores, para responder e se reportar a ele. Então eles vão criar satrapias, que vão ser aí essas cidades, e instituir sátrapas para poder responder a eles. Isso vai ser algo inovador e bem organizado, que vai ser aí criado pelos persas. Os persas também vão criar uma unidade de medida, uma moeda, que vai ser a satrapia. A satrapia não, gente. O dárico, no período de Dário, vai criar o dárico. Então aí, uma das coisas fundamentais que foram criadas pelos persas é a divisão na administração do governo, né, as satrapias e os sátrapas, e a moeda, que é o dárico. Agora vamos falar sobre as civilizações do Nordeste da África, né? Egito, Império de Kush, Axum. Eu coloquei na nossa prova um pouquinho, citei Kush e coloquei uma questão sobre o Império de Axum. O que vai cair sobre o Império de Axum vai ser sobre como o reino de Axum ele era um local estratégico por conta das rotas comerciais e do mar Mediterrâneo. Então, o Império de Axum vai ser conhecido principalmente por conta desse processo aí de rotas comerciais do mar Mediterrâneo. O Império de Kush ficava acima ali do Império de Axum e o Egito em cima. O Egito vai ficar conhecido principalmente por ser uma teocracia, onde o faraó ele representava Deus, tinha esse papel de Deus. Os egípcios também vão ter a sua própria escrita, que vai ser a hieróglifa. Então, os egípcios vão ser inovadores na medicina, né, a criação do papiro. Só esses aspectos que a gente vai ver aí sobre Egito, ok? Tem também a questão da pirâmide e a crença na vida após a morte,
que é um ponto interessante dos egípcios. E a gente falou também sobre as civilizações do mar Mediterrâneo, e aí a gente falou sobre os cretenses e gregos. Mas eu vou falar para vocês só sobre os gregos, que esse vídeo já está bem grande, né? Então, os cretenses, eles vão habitar ali na ilha de Creta e vão ser conquistados pelos micênicos, que vão dar origem aos povos gregos. Os gregos, eles vão ter a sua história dividida em períodos. Vão ter ali o período arcaico, que vai ser o período da formação das cidades-estados, da polis. O período clássico, que vai ser o apogeu da cidade de Atenas e Esparta e a democracia ateniense como destaque, o militarismo de Esparta como destaque, e o período helenístico. Então, basicamente, nós vamos ter ali o período em que os micênicos vão estar, período arcaico, depois clássico, depois helenístico. Eu vou pontuar algumas coisas importantes aqui que vão cair na nossa prova. Quando a gente fala sobre Grécia, não tem como a gente esquecer sobre a importância do militarismo em Esparta e sobre a importância do conceito cidadania trazida aí pelos atenienses. Então, a sociedade espartana, eles criavam o menino para a guerra desde que ele nascia. Ele era selecionado para ser um soldado espartano. Ele era treinado desde criança para ser um guerreiro forte que representasse Esparta, tá? Os atenienses, eles eram voltados para o belo como um todo, o homem belo como um todo. E o que era esse homem belo, né? Normalmente seriam homens que seriam tão belos intelectualmente como fisicamente, como bons oradores. Esse era o belo aí grego. E dentro de Atenas vai surgir um modelo de democracia, onde vai ter aí participação no exercício do poder. Claro que essa participação vai ser restrito, né? Normalmente quem vai participar vão ser aqueles que têm acima de 18 anos e têm um controle de terra maior, até porque desde o período arcaico já começa esse processo de divisão ali de pequenos oligarcas, né? Que eram um grupo de pessoas que tinham uma grande quantidade de terra. Essa divisão territorial já vai existir ali no processo de expansão e ocupação do território grego. Então é isso que vai cair na nossa prova. Acho que já foi bem cansativo aí para vocês, falei muito. Mas eu espero que tenha ajudado, tá? Vocês vão se sair bem, tenho certeza. Vocês são tops. Beijos e tchau, tchau!